Nós vamos fazer agora o exercício 4 da semana 3, e esse exercício faz referência ao terceiro, que é aquele exercício que verificava se o número fosse, se a média fosse um número inteiro, imprimia de um jeito, se não imprimia de outro, sempre imprimindo a situação do aluno, se é aprovado, reprovado, matrícula trancada ou exame especial. Então, está aqui, né, o exemplo, tá? Na verdade, o exercício 3, que faz referência ao 2, tá? Então, o 3 faz uma coisa a mais, que é essa parte aqui da verificação da média, e separa, né, a saída do processamento. Eu vou copiar esse programa todo, o Ctrl+C e Ctrl+V vai ser extremamente útil aqui nesse caso. E qual é a diferença? Vou fazer só a diferença. O que o programa anterior já fazia, está aqui fazendo. Então, o que tem que fazer? Checar se os valores informados para a nota são valores válidos, ou seja, cada nota deve pertencer ao intervalo 0 e 10, as duas. Caso alguma das notas não esteja no intervalo, o programa deve solicitar a entrada das duas notas novamente, até que valores válidos sejam informados para as duas notas. O restante do programa só deve ser executado com valores válidos de nota. Então veja aqui, ele não quer que eu teste se a nota é válida, segue o programa, se não for válida, termina o programa. Não é para terminar o programa. Não é só com if que nós vamos resolver, porque o if ele ou vai para um lado ou para o outro, mas ele não repete. E nós aprendemos a primeira estrutura de repetição, que é o while. Então o while ele é usado para ficar dando voltas, para repetir enquanto uma dada condição não for verdadeira. Então como é que nós vamos resolver esse problema? Está todo na entrada, não vai mudar nada aqui do processamento e da saída dele. Tá? Ele está todo na entrada. Deixa eu tirar as linhas adicionais que ficaram aqui. É tudo que eu vou ter que mexer aqui. Ó. Ele só vai passar daqui quando os números N1 e N2 forem válidos. Ele não deixa fazer média se esses números não forem válidos. Ele não passa para frente. Então o que eu faço? While. Enquanto o quê? O N1 for... agora tem que ser a condição que eu quero que repita. Então é a condição de algum número não válido. Eu vou até comentar assim, ó, para ficar claro, hein? O que significa essa parte do código aqui? Ó? Enquanto a entrada não for válida, fica no loop, barra repetição. A gente fala muito loop, né? Mas é repetição. Loop é a forma em inglês de dar volta, é a repetição. Então, enquanto. Qual é a condição de erro? O N1 for menor do que 0 ou o N1 for maior do que 10 ou mesma coisa, porém para N2. Então N2 também não pode ser menor do que 0 ou o N2 ser maior do que 10. Então são 4 condições. Preciso separar, colocar parênteses? Não precisa. São condições separadas por OR. O que significa o seguinte, se uma delas for verdadeira, ele entra. Ele entra no loop. Se na primeira vez que ele testar, se entrei com N1 e N2, foram valores válidos. Então imagina que é 3 e 3. 3 é menor do que 0? Não. 3 é maior do que 10? Não. O outro 3 é menor do que 0? Não. O outro 3 é menor do que 10? Não. Ele não entra no while. Ele nem vai fazer o que está aqui dentro, que eu não coloquei ainda, vou ter que colocar. Se não, então quer dizer, se ele não entra aqui, ele passa direto e faz o programa. O while, ele é como um if na primeira execução. Por quê? Ele chega, ele testa a primeira vez. E se a condição não for verdadeira, ele não entra no while, assim como ele pode não entrar num if. Então, pode passar direto. Se não passar, se uma dessas condições aqui forem verdadeiras, ele já vai entrar, ou seja, eu imagino um N1 menor do que 0. Então ele já vai entrar, independente dos outros do N2. Quando ele entrar, é para fazer o quê? Dar uma mensagem para ele, que é assim, ó, a nota que está fora do intervalo 0, 10. Digite novamente. Então já tem que dar logo essa mensagem para ele, dar um print para ele. Então, um print que é só texto, não preciso formatar. E ele pede, digite novamente. Aí o que acontece? Eu tenho que vir com a N1 e N2 de novo. É o mesmo pedido, entre com a nota 1, entre com a nota 2. Então está tudo dentro do while. Pronto, agora ele tem uma nova N1, um novo N2. O que vai acontecer? Ele volta no while e testa de novo, mas agora para os novos valores.
Então ele me dá a chance de mudar o valor da variável. Nesse caso eu estou usando o while para isso. O while serve para tudo. A gente vai ver um monte de tipo de problema que ele vai ajudar a resolver. E uma das coisas que ele ajuda é esse teste da entrada, para não ter que encerrar o programa caso a entrada não seja válida. Aqui ele pede de novo os valores. Se o usuário entrar com valores que também não são válidos, imagina que ele entra com a nota 11 para o N1. Então essa condição aqui vai ser verdadeira, ele vai entrar de novo, falar a nota que está fora do intervalo, dirige novamente, pede de novo N1 e N2. Quando eles estiverem no intervalo, essa condição aqui vai ser toda falsa. Falso com falso com falso com falso com falso vai dar falso. Então ele vai sair do while. Então a condição do while, ela é uma condição dele entrar no while. Se a condição não for satisfeita, é nesse ponto que ele sai. Então lembrando que o while, ele não é igual ao if, que se ele entrasse aqui, no if no caso, ele ia fazer o que tem que ser feito e depois sair. Não, ele não sai. Só tem uma forma de sair do while, de sair dessa repetição que é o loop do while, que seria mudar o valor da variável da condição. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Ó. Muda os valores das variáveis para que essa condição em algum momento não seja verdadeira e aí ele passa adiante e faz o restante do programa. Então vamos testar, vamos ver se está acontecendo isso. Primeiro já tem que ter erro, né? 2 pontos aqui na frente faltando. Dentro com o nome do aluno, ele está sugerindo o teste ali para a Júlia, que tirou 14, né? Não pode, né? Vamos ver se vai dar erro. E 6. Opa, a nota que está fora do intervalo. Então esse N1,14 fez isso aqui ser verdadeiro. Verdadeiro com ou associado em outras partes, ele vai entrar. Se fosse AND, não. Todos teriam que ser verdadeiros. Mas o ou, um deles sendo verdadeiro, ele já entra. Então ele entrou e me pediu novos valores de nota. Então eu vou lá informar agora um outro erro. Ó. Vou informar 6, agora o N2 vai ser menos 4. Opa, de novo. Ninguém pode ser menor do que 0 ou maior do que 10. Então eu tenho que digitar de novo a nota. Se eu ficar digitando coisa que não vale, ele vai sempre pedir, né? 1010, não vai sempre pedir. Então vai ter que vir um valor válido. Então eu vou entrar 4 e 6, agora sim ele passa. Então quando eu entrei com 4 e 6, ele veio testar de novo. Não é que ele saiu magicamente, que ele sabe que entrou com os valores certos, então ele passou e fez o programa aqui para frente. Não, na verdade a condição fez com que ele não voltasse no while. Por quê? N1 é menor que 0? N1 foi 4. Não. N1 foi maior do que 10? 4 não é maior do que 10. O N2 que é 6. 6 é menor que 0? Não. 6 é maior do que 10? Não. Então nenhuma. Tudo falso, olha. Então, enquanto, se for falso, sai. É isso que acontece. O enquanto é enquanto a condição for verdadeira. Então, lembrando que a gente tem uma condição associada ao while, que é a condição de entrada nele. E a condição precisa estar falsa para que ele saia do while. Enquanto ela for verdadeira, ele está no while, ele vai rodar e ficar em loop, em repetição. Se o nosso programa, faltou a gente testar uma coisa. Eu entro com o nome aqui por exemplo, do Pedro, e o aluno Pedro, eu já entrei com a nota certa dele, foi 9 e 10. Putz, ó, já entra direto, ó, não precisa ficar rodando no while. Então quando ele veio aqui com os primeiros valores de N1 e N2, ele já testou aqui e já foi falso, porque nenhum foi uma condição, passou por parte da condição de bloqueio, de não ser uma entrada válida. Então, como foi uma entrada válida, ele fez o teste pela primeira vez e nunca entrou no while, porque na primeira vez que ele testa já é falso, não entra no while. Ele já vem aqui e já faz tudo que tem que ser feito. Tá certo? Ele até imprimir aqui a nota 9.5, aluno aprovado. Então, a gente viu aqui, né, um exemplo, a gente já tinha visto uma aula que usava o while para isso. Agora a gente repetiu esse tipo de uso do while, fazendo o teste de validação da entrada, onde a gente só deixa sair do while quando a entrada for válida. Aí sim ele faz o restante do programa.